Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais um vídeo do canal Vigilante da Razão. Para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas, eu sou o apresentador do canal e você é muito bem-vindo ao canal Vigilante da Razão. Saiba que, independente do lugar onde você esteja, você é muito bem-vindo. É como eu digo, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa especial, porque você decidiu estar conosco aqui no canal Vigilante da Razão. Então, para mim, é muito, mas muito gratificante ter você dos diversos lugares do Brasil e do mundo. Isso mesmo, você que mora na região sul, sudeste, centro-oeste, leste, norte, nordeste, oeste do Brasil, você é uma pessoa maravilhosa e eu devo muito a você. Sem a sua audiência, o canal Vigilante da Razão simplesmente não existe, porque você sabe que nós dependemos de você. E a propósito, eu quero pedir, por gentileza, se você ainda não for inscrito no canal, faça esse ato de responsabilidade social. Se inscreva no canal, não custa nada, não vai custar nada para você. E aí você está apoiando um canal independente. Um canal que trata sobre diversos assuntos, religião, ateísmo, agnosticismo, política, filosofia, um pouco de cada coisa, para deixar você sempre muito bem informado, tá certo? Então, se você considera que a internet é um lugar melhor com canais que tratam sobre esses assuntos, também considere a possibilidade de tornar-se membro do canal, ok? Uma taxazinha simbólica, você vai estar apoiando de forma mais substancial esse seu humilde criador de conteúdo. E no vídeo de hoje, eu gostaria de tratar sobre um assunto importante. E que assunto é esse que eu vou tratar? Primeiro, deixa eu apresentar o meu convidado do vídeo de hoje. É o Pedro Douglas. Isso mesmo, qualquer semelhança ao apresentador não é mera coincidência, porque isso aqui é meu filhão. O Pedro Douglas está aqui comigo de forma muito respeitosa, ele é cristão e é um cristão praticante. E ele vai tratar alguns assuntos aqui, fugindo um pouco daquelas polêmicas e daqueles debates intermináveis, cansativos, exaustivos demais, que você talvez esteja acostumado a ver. Hoje eu quero propor uma simples conversa. Nós vamos colocar o ponto nos is. Como é que uma pessoa que se apresenta e se considera um ateu, um descrente, como é que ele vai se relacionar de forma correta, coerente, de forma respeitosa com um filho que, porventura, é uma pessoa cristã, uma pessoa que tem fé. Então, isso serve também como incentivo para que as pessoas sejam mais tolerantes. Eu, particularmente, amo demais o meu filho e eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Temos as nossas diferenças, mas nas nossas semelhanças nós celebramos a união, o amor, o companheirismo, o respeito e a ajuda, né? Então, meu querido filhão Pedro Douglas, suas considerações iniciais e o rumo da conversa vai ser basicamente isso. Aqui a gente não vai fazer debate teológico, nós não iremos aqui fazer debates polêmicos, como eu já disse, vamos apenas tratar dessa possibilidade não só de pai e filho, como também outros parentes que se opõem nas ideias, mas que se relacionam muito bem. Nós temos, inclusive, o exemplo de criadores de conteúdo, como o Antony Galvão, que a sua esposa é cristã. Outras pessoas que também se apresentam como céticos, como o Daniel Gontijo, e sua esposa é cristã. Então, são coisas assim, a gente precisa promover a tolerância mútua. Suas considerações iniciais, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, aos que estão nos assistindo.
Eu já fui apresentado, né? Mas gostaria de dizer que meu nome é Pedro Douglas, sou filho do vigilante da razão, né? E a gente vai tratar, né, sobre o assunto que já foi explanado aqui, né? Sobre a relação entre indivíduos, né? Porque acima de tudo, ele crê como ateu, eu creio como cristão que nós somos semelhantes acima de qualquer diferença, né? Então, em prol dessa nossa semelhança, nós devemos viver o respeito, né? Então, nós vamos tratar aqui sobre o respeito entre crença e descrença, o respeito entre religiões diferentes, né? Então, que a nossa conversa seja pautada, né, seja baseada nesse respeito e que ela vá trazer à tona, né, as dificuldades, né, e a realidade sobre a vivência entre iguais e diferentes ao mesmo tempo. Enfim, é isso. É isso aí. E o meu querido Pedro Douglas, ele tem 19 anos de idade, né? É um jovem muito inteligente. E eu confesso a vocês que quando eu comecei a me afastar do processo religioso, ele foi uma das primeiras pessoas que teve acesso a esse processo que eu acabei me submetendo, por assim dizer. E de início, eu já vou aqui falar que ele nunca me tratou com nenhuma diferença, ele sempre me tratou com muito respeito, ele sempre me considerou a minha decisão de largar a fé, de largar a religião, o processo religioso. Ele soube das minhas razões e nunca me tratou com diferença, ele nunca me tratou com desprezo, com desdém, nunca ele me desconsiderou na qualidade de pai, como ele diversas vezes diz, né? Um pai e um amigo. Então, isso é importante que a gente paute nessa ocasião. E então, Pedro, eu queria só dizer para você, na verdade, fazer uma pergunta. Como você vê hoje a relação das instituições religiosas, independente de qual seja a denominação, a relação deles com os diferentes, as pessoas de fora, né? Porque muitos cristãos têm uma ideia de que as pessoas que não comungam da mesma fé são pessoas miseráveis, são pessoas nojentas, são pessoas indignas. Então, na sua opinião, filho, você vê que a coisa está melhorando, a coisa poderia melhorar, há a possibilidade de uma convivência, eu não diria mais harmoniosa, porque isso parece até uma utopia, mas mais respeitosa entre os diferentes? Com toda certeza, né? Nós, na nossa condição humana, nós temos que admitir que, infelizmente, é muito triste para mim ter que admitir isso. Infelizmente, existe ainda muita diferença no tratamento entre uma pessoa que comunga de uma fé diferente, né? No seu caso, a descrença, né? E isso é muito triste de se admitir na minha posição, né? Porque eu prego o amor, né? O evangelho que é pregado nas igrejas é o amor. Então é muito triste a gente que prega isso, a gente que vive isso, a gente ter que admitir que existe esse tipo de tratamento diferente, esse tipo de preconceito, né, com o diferente. Porque a gente sabe, né, a gente que vive na religião, na fé, a gente que vive a fé cristã, a gente entende que Cristo ele veio para aquele que é doente. E o doente que ele se refere é aquele que vive no pecado, aquele que vive longe dele. Então, é feio, não é legal a gente ter que admitir, a gente ter que ver, a gente ter que viver numa realidade, né, em que a gente vê de maneira tão vívida, né, esse tratamento diferente. E não somente diferente, às vezes agressivo mesmo, com aquilo que foge da igualdade, né? Aquilo que foge do comum aos nossos olhos. E o comum aqui não é somente na questão religiosa, né? Na questão ideológica como um todo, né? Na questão religiosa também, mas às vezes até de raça, às vezes também na questão política, enfim, na questão ideológica como um todo.
É muito triste eu, como cristão, ter que admitir que realmente existe esse tipo de diferença no tratamento entre as pessoas, mas infelizmente existe, né? E como humano, eu sei que nós temos muito ainda que avançar. Claro que nós partimos de um ponto em que o preconceito era muito maior, mas ele ainda existe. Ele ainda existe, infelizmente ainda existe. E a gente ainda tem um longo caminho pela frente se a gente quiser extinguir realmente esse tipo de preconceito. Mas eu acredito sim que nós vivemos numa realidade muito melhor do que há 100 anos atrás, há 50, 25 anos atrás. Mas nós não vivemos nessa utopia, né, em que o diferente é tratado como igual, né? Existe ainda um longo caminho pela frente. Um longo caminho pela frente. Inclusive, os cristãos protestantes que se preocupam com as suas origens, com todos os processos de preconceito que eles mesmos foram vítimas no passado. Aqui no Brasil, por exemplo, era comum que pessoas de outras religiões que não fossem católicos eram proibidos de serem sepultados nos cemitérios, já que não comungavam da mesma fé católica. Então, o que eu percebo, do meu ponto de vista como uma pessoa cética, é que há um grande perigo que o oprimido ele se torne o opressor. Pelo simples fato de que eles cresceram muito, se tornaram a maioria, e até há pessoas que admitem a união entre os povos, o respeito mútuo, mas partindo de uma visão apenas de pessoas que são cristãs. Apesar de denominações diferentes, elas até se unem em alguns aspectos, mas quando você fala de minorias, como os ateus, agnósticos, as pessoas de religião de matriz africana, são pessoas que são consideradas por muitas vezes e por muitos líderes a escória da sociedade. E isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Na sua opinião, Pedro, você acredita que há essa possibilidade do respeito mútuo entre as diferenças, já que você parte do princípio de que o evangelho ele propõe ao cristão que abraça essa fé o expansionismo, né? O ide e pregai o evangelho. Como você pode cumprir essa passagem respeitando a opinião e o direito que cada um tem de aceitar ou de não aceitar, de ouvir ou de não querer ouvir o que, por exemplo, um missionário na rua, uma pessoa que é um evangelista na rua, né, ele está ali desempenhando um papel. Há uma possibilidade de haver o respeito, apesar da ordenança que, segundo a Bíblia, consta de ir e pregar? É uma pergunta que parece ter uma resposta tão simples, né? E deveria ter realmente uma resposta simples. Porque o que a gente prega é a fé, né? E a fé é uma escolha. A fé não é uma coisa que é imposta. Então, a fé, como sendo uma escolha, ela não pode ser imposta, e por ela não poder ser imposta, é necessário ter o respeito com as pessoas que escolhem a fé e com as pessoas que não escolhem a fé. Então, eu vejo não somente como necessário, mas como possível também. Porque a partir do momento que eu vivo pregando a fé, né? E a fé é uma coisa livre, eu tenho que entender também que é necessário haver esse respeito. Então eu acredito sim que é plenamente possível haver esse respeito de ambas as partes, né? Claro que eu tenho que admitir que é muito difícil por causa da condição humana, né? Eu, como religioso que sou, eu acredito que a raça humana, não somente a raça humana, mas toda a criação, né, ela é decaída. Então é realmente uma coisa que beira o impossível. Mas não é impossível, porque se não fosse possível, a minha vida não seria pautada nisso, eu não viveria isso. Então eu enxergo como possibilidade, sabe? Uma possibilidade muito remota, mas eu acredito que depende muito de escolhas de um indivíduo,
sabe? Eu acredito que se vários indivíduos buscarem esse objetivo em comum, é sim possível. Claro que nós vivemos num mundo em que buscar um objetivo comum, com tantas pessoas sendo envolvidas, a gente sabe, né? Não é nem uma questão religiosa, é uma questão social. Beira o impossível. Mas essa é a discussão, né? Se os indivíduos buscassem o objetivo comum, que é o respeito mútuo, né, entre os diferentes e os iguais, eu acredito plenamente que seria possível. Mas é aquilo, né, viver numa utopia, né? Isso é viver numa utopia. A gente sabe que a realidade não é essa. Então essa é a minha resposta. Seria sim possível se os indivíduos buscassem e vivessem um objetivo comum. Mas infelizmente nós sabemos que isso não é possível. Essa não é a realidade que nós vivemos. Então a resposta é essa, né? Seria muito interessante que fosse possível, mas infelizmente, dada a nossa realidade, né, dada a condição humana, eu não vejo como possibilidade assim, pelo menos não como nós estamos atualmente. Não como estamos atualmente. Então, é como se partisse de cada um. Só que a constatação que você percebe é que pouquíssimas pessoas assumem uma posição na busca pelo respeito mútuo. É isso? Exatamente. É exatamente isso, porque quando a gente vai estudar a religião, né, o cristianismo, nós pregamos que a raça humana, como eu já disse, ela é decaída. Então, o amor que existe dentro das relações de respeito interpessoais, né, ele é um amor corrompido. E eu acredito que, por causa da natureza decaída do homem, nós não conseguimos ter acesso à plenitude do amor dentro de nós, sabe? Então, fica realmente difícil, para não dizer impossível, a gente exercer o respeito por todos, né, que nos rodeiam. Então, infelizmente, é a realidade que nós vivemos, né? Cabe a cada um de nós viver o respeito pelo nosso próximo. Jesus nos ensinou isso, né? Jesus nos ensinou isso. Então, é viver as palavras dele, né? Ele nos ensinou a sermos crentes nas suas palavras, mas não religiosos extremistas, né? Porque ele viveu com esse tipo de pessoa. Eram pessoas que, como ele mesmo dizia, né, elas engoliam um camelo e coavam um mosquito. Então, são pessoas que até hoje em dia a gente vê mesmo, infelizmente, exemplo de pessoas assim, que são pessoas que são fundamentalistas, mas não exercem o respeito com o próximo, não amam o seu próximo, que é o maior dos mandamentos, sabe? Então, é fazer um exame de consciência, é olhar para dentro de si mesmo e perceber as suas falhas mais fundamentais. E, infelizmente, isso é uma falha constante em muitas pessoas, inclusive nas cristãs, né? Pessoas, como eu digo, pessoas como um todo, né? Não somente nas cristãs, mas pessoas como um todo, nos humanos como um todo. Agora, quando você diz que naturalmente o ser humano tem uma tendência a decair, como posso dizer, todo ser humano ele tem uma tendência a atos e a uma postura totalmente desaprovável, por assim dizer. Você está assumindo que o ser humano precisaria de Deus para ter uma mudança de vida, porque se naturalmente ele não consegue devido ao pecado original, não é isso que você falou assim de forma implícita? E como se explica, por exemplo, pessoas que assumem e afirmam categoricamente que nasceram de novo e continuam com uma postura totalmente incoerente com a fé que eles mesmos professam? É uma pergunta muito simples de responder, né? É porque, na verdade, o nascer de novo não é da boca para fora. É muito mais uma coisa interior, realmente, né? A gente vai ler na Bíblia que, se eu não me engano, é o apóstolo Tiago, não me lembro muito bem, mas que fala que a fé sem as obras é morta. E a gente tem muito a ideia formada de que obra é sair na rua entregando panfleto, né? Sair na rua dizendo que Jesus te ama. Mas não, obra é você perceber
o seu próximo perceber em você a sua mudança de vida. Então, uma pessoa que diz que tem a fé, mas não tem essa mudança de vida, não tem essa mudança de hábitos, você olhando para ela, você não vê Cristo nela, essa pessoa não tem a fé verdadeira, não tem uma fé genuína, não teve o nascer de novo. Ela fala da boca para fora que teve o nascer de novo. Assim como pode dizer aqui que eu sou ateu, mas eu não sou ateu, eu sou crente. Sabe, saiu da minha boca para fora. Não é uma mudança que teve no meu ser, no meu âmago, no cerne da minha alma, sabe? Então, assim, o nascer de novo é uma coisa que acontece no interior da pessoa. Não é uma coisa que ela simplesmente fala que aconteceu e acontece. Não é uma coisa que fala e se torna realidade, sabe? Então, é você buscar o nascer de novo na pessoa por meio das obras de piedade que existem na vida dela. Entendi. Ok. Agora, na sua opinião, ô Pedro, quando a igreja institucionalizada ela se apresenta como detentora do agenciamento de Deus e de Jesus Cristo, como o único farol pela qual a humanidade pode se guiar, com base em tudo que consta na Bíblia e nas defesas que a igreja faz. Isso não é um tipo de presunção e de estado elevado perante os demais? Ou seja, quando o povo de Israel, ele se apresenta na Bíblia como o único povo eleito por Deus. O próprio Deus escolheu como nação particular dele. As demais se tornam, então, meros coadjuvantes, na melhor das hipóteses, ou pelo menos são nações que precisam se converter, se espelhar na nação escolhida por Deus. Hoje, essa forma de ver a igreja se reflete muito nessa ideia ou nesse conceito. Me corrija se eu estiver errado. Isso por si só já não representa um tipo de discriminação para com os diferentes, na sua opinião? Eu acredito que não, porque eu vejo assim, é aquilo que a gente costuma dizer na evangelização, né? A gente não prega placa de igreja, a gente prega a palavra. Então, assim, a igreja ela existe, né? Há quem enxergue a igreja como uma instituição, como uma empresa, e existem realmente igrejas que vão por esse caminho realmente, infelizmente, né? Mas eu vejo a igreja como, na verdade, sendo uma sociedade. Eu vejo a igreja como sendo uma sociedade, como sendo um conjunto de iguais, né? A gente diz, é um ditado popular, que a união faz a força. Uhum. Então, eu acredito na igreja como sendo essa união que faz a força de pessoas que vivem sob um ideal, né? Sob o ideal de seguir a Cristo, sob o ideal de ler a sua palavra, de estudar a sua palavra, né? De conhecer mais a Deus. Agora, é claro que quando a gente entra no assunto da igreja, né, a gente entra em vários assuntos mais polêmicos, né, no assunto do dízimo, no assunto da oferta, enfim, em assuntos sociais, realmente, que são assuntos mais polêmicos. E aí cabe realmente discussão. Aí, como eu já disse, entra novamente a questão humana da coisa, né, porque a igreja, por mais que ela seja regida por Deus, né? Eu acredito que a igreja é o corpo místico de Cristo. Ela é administrada aqui na terra por humanos. E humanos são pessoas falhas. Não é preciso você ser religioso para entender isso. Humanos são pessoas falhas. Então, onde tem um humano, é muito fácil, é quase um fato que existe corrupção. Trazendo para uma linguagem religiosa, existe pecado. Então, assim, é fato de que a igreja, como sendo um ajuntamento de pessoas, é um ajuntamento de pessoas falhas. Então, vai existir, querendo ou não, ali um erro. Eu não prego que a igreja, como sendo um conjunto de pessoas, é um conjunto de pessoas santas, um conjunto de pessoas santas no sentido de pessoas que não erram, né? Porque o santo, quando a gente fala do santo, né, no Novo Testamento, na era atual, a gente não está falando de pessoas que não erram, porque nós somos pessoas que erramos, que pecamos, né? Então a igreja erra, mas assim, a igreja erra como a instituição humana que é, né? Então
eu não vejo a igreja como sendo uma organização, como eu posso dizer? Elitista. Isso, elitista. A gente sabe, né, como eu já disse, que humana como a igreja infelizmente, a gente tem aí exemplos de pirâmide financeira. Infelizmente, isso acontece. De golpes, infelizmente, que levam pessoas fragilizadas, né, pela sua posição social, pela sua condição financeira, pela sua condição de saúde. Infelizmente, existem pessoas mal intencionadas que levam essas pessoas a decair realmente, a piorar, às vezes a tirar a própria vida. Enfim, infelizmente, isso faz parte do ser humano. O ser humano é um ser complicado. É um ser complicado. Mas eu acho que isso tem muito mais a ver com as pessoas do que com Deus, sabe? Eu acho que isso tem muito mais a ver com as pessoas do que com Deus, porque eu prego um Deus que é perfeito. Eu prego um Deus que é perfeito, mas eu também prego uma humanidade que é imperfeita. Nós somos imperfeitos. Então, o que há de errado com a igreja não é porque aponta um erro em Deus, aponta um erro em nós. E isso não vai de encontro com nada do que eu prego, sabe? Entendi. Beleza. Para finalizar a nossa entrevista aqui, eu quero já agradecer, né? Agradecer muito pela sua disponibilidade, viu, meu filho? Você foi muito gentil e pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, sabe? Fica à vontade. E eu queria somente fazer mais uma pergunta. Quando você diz que o resultado da performance, se eu posso falar assim, da igreja nos dias atuais, são muito relacionados ou são muito influenciados pelo próprio comportamento do ser humano, você não quer dizer com isso, por exemplo, que Deus se limita a uma ação humana ou uma limitação humana, porque Ele é soberano, né? Segundo as palavras da Bíblia, Deus é soberano. Mas assim, Jesus Cristo chegou a dizer, segundo os evangelhos, que ele estava arregimentando discípulos e que em nome dele os discípulos fariam proezas, né? Fariam obras até superiores, obras maiores do que as que o próprio Jesus fez. E a gente nota hoje que essas obras parece que não se repetem nos dias de hoje. Tem até verdadeiros segmentos religiosos, que são os cessacionistas, né? Que dizem que Deus não faz mais, não permite mais a operação de milagres, de maravilhas. O que se percebe hoje é uma grande balbúrdia no que diz respeito à explosão de milagres aqui, explosão de milagres ali, e muitas denominações têm essas práticas de fazer uma propaganda muito grande, mas muitas delas até se utilizam de charlatanismo para tentar imprimir algum tipo de autoridade que não se percebe na realidade. Ou seja, os milagres acabaram ou os milagres ainda existem? As operações de maravilha, as curas, as libertações, ressurreição de mortos, são coisas que a gente pode verificar nos dias de hoje ou já acabaram? Eu vou me dar o luxo de me utilizar de termos um pouco mais técnicos, já que o senhor também se utilizou. Eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou continuista, né? Eu sou pentecostal, então assim, eu sou muito suspeito para falar de milagre. Mas assim, eu tento ser o mais cético possível. Talvez seja de sangue isso, né? Mas eu tento ser o mais cético possível. E vai de experiência pessoal. Eu posso dizer que na minha experiência eu já vi sim milagres acontecendo. Mas eu também posso dizer que o maior milagre de todos é a conversão. E é um milagre que a gente vê dia após dia, certo? Mas eu entendo que você chama de milagre, eu entendo que é um milagre sobrenatural, né? E eu também já vi acontecendo, exorcismos, já vi curas, eu já vi, sabe? Vai de experiência pessoal. Eu posso dizer que eu já vi. É um fato que existe a dificuldade de algumas pessoas em crer
realmente nos dons espirituais, né? No que a gente chama no meio religioso de dom espiritual, que é o milagre. É o milagre, né? De maneira mais resumida, é o milagre. Existe a dificuldade de se crer nisso. Por mais que exista a vontade de se crer, né? Porque, querendo ou não, nós somos levados a crer mais no que é fantasioso. Então, querendo ou não, o milagre chama muita atenção. Então, por mais que a gente queira ver o milagre, é difícil da gente acreditar no milagre. Então, eu prego que existem sim os milagres hoje em dia, mas ao mesmo tempo, eu acho importante frisar aqui que existem sim instituições que são malignas realmente e que pregam falsos milagres. É o que a gente fala, é o que a Bíblia chama de falso profeta, né? Eu não vou citar o nome das organizações, mas a gente sabe muito bem quais são, né? Que realmente pregam falsos milagres e são milagres que até no meio realmente religioso a gente descredibiliza. Nem a gente que crê, a gente crê nesse tipo de milagre, né? Então assim, eu prego a existência e a continuidade dos dons espirituais, dos milagres, né? Eu prego isso, mas eu também prego que nem tudo que se vende por milagre é milagre, né? Então, assim, existe muita fantasia por aí. Como eu disse, eu sou muito cético. Eu sou cético, porque eu acho importante realmente em várias áreas da nossa vida o ceticismo, né? Principalmente quando se trata de religião. Então eu sou muito cético quando o assunto é milagre, mas eu já vi. Então eu não posso dizer que não existe, porque eu estaria lutando contra a minha própria consciência. Então eu já vi, mas afirmo com categoria que nem tudo que se diz milagre, nem todo que se diz profeta, nem todo que se diz pastor, nem todo que se diz que pode, realmente pode, nem tudo que se diz que é, realmente é. Então, existe sim milagre, eu digo isso porque eu já vi, mas nem tudo que se diz milagre é milagre. É com isso que eu encerro essa resposta. Você poderia falar como se deu esse milagre que você presenciou para a nossa audiência? Olha, assim, eu já vi vários, né? Eu não vi um. Então, cada um aconteceu de uma maneira especial. Por exemplo, eu já vi expulsão de demônio. Foi um momento muito impactante, né? Um episódio muito impactante. A gente tava no ensaio, né? Lá na igreja, e aconteceu toda aquela balbúrdia, aquela correria e tudo mais. Aí eu fui ver o que era. Era um senhor, né? Que tinha chegado. Inclusive, isso é o que me faz crer, né? Não era um culto. A gente não estava reunido ali para realmente expulsar um demônio. Foi uma coisa espontânea que aconteceu ali. Foi uma pessoa que chegou e a gente percebeu que aquela pessoa estava alterada. E de primeira a gente pensou que aquela pessoa estava bêbada, né? Uhum. Mas ela não exalava o cheiro de álcool, né? Quando a gente vê uma pessoa bêbada, a gente sabe que tá bêbada não somente pela visão, né? A gente percebe que ela tá bêbada pelo modo de falar, pelo cheiro, mas assim, ela tava alterada, mas não como uma pessoa bêbada está alterada. Então, ali a gente orou por aquela pessoa, né? E a gente expulsou um demônio da vida daquela pessoa. Enfim, são experiências pessoais, né? Vai da crença de cada um. Eu acredito piamente na continuidade dos dons espirituais. Eu acredito piamente na possibilidade da possessão. Então, o que eu vi ali não foi esquizofrenia. O que eu vi ali não foi um surto psicótico, porque eu já vi pessoas com esquizofrenia. Eu já vi pessoas em surto psicótico. E eu sei que existe a diferença. Eu já vi pessoas bêbadas. E eu sei que existe a diferença, sabe? O que eu vi ali foi algo muito mais sobrenatural. Era uma pessoa que não conhecia as pessoas que estavam ali orando por ela, e foi uma pessoa que apontou o dedo para falar da vida pessoal da pessoa, sabe? Então é uma coisa assim que, como eu já disse, eu sou muito cético, mas é uma coisa que eu não consigo explicar pelo ceticismo. É uma coisa que eu não consigo explicar puramente pela ciência, pelo empirismo, sabe? Então, eu creio que ali foi uma manifestação espiritual, né? Maligna, né? Enfim, são milagres e milagres, né? São manifestações e manifestações. E aí, vai de cada episódio. Ok, então, muito obrigado. E qual seria o conselho que você daria para um jovem da sua faixa etária? Você está aí com 19 anos. O Pedro, gente, ele não vive aqui comigo, né? Infelizmente, ele vive lá com a mãe dele, minha ex.
esposa, mas a gente sempre manteve contato e sempre mantém o contato. Então é importante que você mantenha o contato com seu filho, mesmo que o seu filho seja fruto de um relacionamento que hoje não está mais presente na sua vida. O filho é para sempre, não existe ex-filho, não existe ex-pai. Tá? Então eu quero aproveitar essa oportunidade para também convocar você, mãe, você, pai, esteja presente, converse com seu filho, tente passar algo positivo para ele. Então, Pedro, qual seria o conselho que você daria para um jovem da sua faixa etária que, por exemplo, está na mesma situação que você está para comigo, você crente e eu descrente? Qual é a tratativa ideal? Tem que existir o respeito, de fato a gente já falou aqui diversas vezes. Não se deve bater de frente, não se deve provocar, não se deve... Qual seria o conselho que você daria? É claro que, sendo de uma fé de confissão, como você representa essa fé, há o interesse, né, de que, puxa vida, o caminho é esse, o caminho que eu sigo é esse, eu gostaria muito que painho, que maninha seguisse. Mas caso não haja esse interesse, caso não haja essa possibilidade, pelo menos no momento, conselho para um jovem da sua idade e na mesma circunstância que você. Eu quero deixar aqui bem claro, antes de qualquer coisa, né, que ele sabe muito bem que eu acho que ele tá errado. Ele sabe muito bem disso. E ele também acha que eu tô errado e tá tudo bem. A gente vive em paz assim, né? No final das contas, um vai estar certo, outro vai estar errado. Aí a gente vai descobrir, né? Gostei. É verdade. Mas acaba que, assim, uma frase que eu levo pra minha vida, eu não me lembro nem onde foi que eu li isso, mas todos nós estamos vivendo a vida pela primeira vez, né? Não é a segunda vez de ninguém aqui, pelo menos não segundo a minha fé, né? Existe pessoa que diz que é, mas segundo a minha fé, não. Mas assim, ele tá vivendo a vida pela primeira vez e eu acredito que ele tá vivendo num erro. Eu acredito que ele está vivendo uma filosofia que pra ele não vai ser legal. Mas assim como eu posso estar errado, ele também pode estar errado, ele pode estar certo, eu posso estar certo. Enfim, é a primeira vez de cada um de nós vivendo aqui, nesse mundo. Então, a cada momento das nossas vidas, nós erramos e nós acertamos. Então, é saber tolerar, né, aquilo que você acredita piamente que é um erro do seu próximo. É saber entender, né, o posicionamento de cada um. É saber respeitar, né? Se você professa da mesma fé que eu, é você saber viver o amor que você prega, tá certo? Viver o amor não é somente dizer que ama, é respeitar também. Ele é meu pai, mas eu acredito que ele é meu irmão também. Eu acredito que ele é meu similar, ele é meu igual, ele é meu próximo. Então, eu devo respeito a ele como pai, mas eu devo respeito a ele como humano que ele é, como cidadão que ele é. Então, é saber viver, primeiro, se você professa essa fé, né? É a fé que você professa, mas é saber viver, acima de tudo, é o ser humano que você é. É saber respeitar o ser humano que o seu próximo é. Então, eu respeito ele como meu pai, eu respeito ele como ateu que ele é, né? Eu respeito ele como meu próximo, né? Porque ele não é ateu, ele é meu pai. Ele não é ateu, ele é meu irmão. Ele não é ateu, ele é um ser humano como qualquer outro. Ateu é uma escolha que ele fez para a vida dele, assim como ser cristão é uma escolha que eu fiz para minha vida. Eu acredito que ele está errado, eu tenho total direito de acreditar que ele está errado, mas eu não tenho direito de impor a ele aquilo que eu acredito. Assim como ele não tem direito de impor a mim aquilo que ele acredita. Então, é saber viver em comunhão com as diferenças, né? Eu acho que isso é muito importante, tanto para a minha vida espiritual, quanto para a minha vida como ser humano, né? Para a minha vida no âmbito social da coisa. É isso aí, meus amigos e minhas amigas, excelente entrevista, meu querido filhão Pedro Douglas Albuquerque da Silva. Muito obrigado, forte abraço, siga firme no seu propósito e, claro, a gente ainda vai se ver muito, ainda vamos conversar muito e um forte abraço, até mais. Até mais.